A graça e a paz de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos meus amados irmãos e irmãs que já nos seguem na rede social. Aqueles que não seguem ainda, meu irmão, se inscrevem no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo. Estamos com mais uma EBD online. Já gravamos um vídeo de curta duração, mas agora estamos gravando a aula oficial para nossos alunos, irmãos, professores e todos que compõem a nossa EBD da nossa área aí, como as demais que nos assistem através do nosso canal do YouTube. A lição de domingo que vamos estudar é a lição de número 6. Domingo será o dia 9 de agosto de 2026 e o tema é a suficiência da graça. A graça é suficiente, né? Na cidade de Corinto. Não é à toa que a palavra-chave é suficiência. A graça, ela é suficiente, tá? O texto áureo nos diz, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti. É a visão que Paulo tem, né? Para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos, capítulo 18, versículo 10. A verdade prática ainda nos diz assim, a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Meus amados irmãos, a nossa lição, a leitura bíblica em classe, para quem não tem lição, está no livro de Atos, capítulo 18, a partir do verso 1 ao 11. Se você não tem lição, você pode fazer uma leitura expositiva desse assunto e já vai estar aprendendo ela literalmente pelo texto das Escrituras Sagradas, diretamente da Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Se você tem lição, nos acompanha aí através da lição. Primeiro vem a introdução, e na introdução vai falar que a fundação da igreja em Corinto, narrada em Atos 18, né, revela um momento decisivo na missão cristã, no qual a gente vai ver que a graça de Deus ela se mostra plenamente suficiente ali para tudo aquela cidade. Em uma cidade marcada pela imoralidade, pelo pluralismo, né, religioso, né, o apóstolo Paulo experimenta o sustento divino para perseverar e anunciar o evangelho com fidelidade, por que não dizer com firmeza, né, com atitude, com dedicação, com precisão, coisa que hoje tem sido muito difícil as pessoas fazerem, mas é necessário que a gente desperte para isso, que a igreja desperte para isso. O primeiro tópico da lição nos diz assim, Paulo chega a Corinto, Atos 18, 1 ao 6. Corinto, riqueza material, né, e miséria espiritual. Ela era rica materialmente falando, era uma cidade portuária, e a gente vai ver aqui alguns detalhes dela, não vou dar todos, porque já dei num outro vídeo de curta duração, mas o texto, a lição vai dizer que após ele deixar Atenas, né, que Atenas era rica na cultura e ali também muita idolatria e rica na intelectualidade, enquanto que Corinto se sobressai na questão do comércio, na questão dos portos que ela tinha, e muitos turistas também, porém, se sobressai na questão portuária, tá? A lição vai dizer aqui que desde 27, que Corinto, né, capital da província romana da Acaia, desde 27 a.C., a cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos, né, do mundo romano, cosmopolita e estrategicamente localizada. Corinto reunia povos de diversas culturas, passava gente ali de todo canto que você imaginar, mas também se destacava por sua profunda decadência moral, templos pagãos, né? Não era diferente nesse caso lá de Atenas, especialmente da deusa Afrodite, né? A deusa da Afrodite, marcavam a vida religiosa da cidade, associando culto, prostituição ritual, né?
Os historiadores antigos relatam a presença de centenas de prostitutas religiosas ligadas a este culto. E o culto era uma coisa ligada à outra, né? Certo? Diante desse cenário espiritualmente caótico, Paulo chega consciente, né, da complexidade dessa missão que ele ia encarar, que ele ia enfrentar ali na cidade de Corinto. O evangelho, o texto vai dizer que ele anunciou o evangelho em fraqueza, em temor e em grande tremor. Né? Hoje não é diferente das nossas cidades, das nossas cercanias. Né? No segundo subtópico ainda vai dizer que temor humano e dependência da graça. Mas antes de a gente tocar aqui nesse segundo tópico, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa cidade de Corinto. E a gente vai observar que Paulo ele foi estratégico, né? Ele adotou deliberadamente a política de evangelizar os grandes centros urbanos de seu tempo. Ele tinha cultura para isso e tinha preparo e o chamado de Deus para isso, né? A gente vê que na grande maioria hoje as pessoas procuram lugares mais humildes para ser evangelizado. Ele procurou os centros grandes, porque dali a proporção seria maior e mais rápida de proliferar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não foi à toa que ele escolheu essa cidade aqui, Portuária, Corinto. Mas a gente vai ver algumas dificuldades que Paulo enfrentou nessa cidade, mas também vamos ver algumas razões porque ele escolheu essa cidade, né? A gente vai observar que Paulo escolheu e permaneceu lá 18 meses nessa cidade. 18 meses, um ano e meio praticamente nessa cidade. Mas, em primeiro lugar, Paulo escolhe essa cidade pela razão geográfica, a localização de Corinto. Por quê? Porque, embora Corinto ela tivesse sido prosperado, né, séculos, embora ela tivesse prosperado, já tivesse sido uma cidade agora próspera, séculos antes, em 146 a.C., a cidade foi completamente demolida, destruída, certo? Pelos romanos, como punição por sua resistência à ocupação romana. Já em 44 a.C., Corinto foi reconstruída por ordem de Júlio César, né, que é um dos grandes lá imperador, né, do Império lá romano, um dos primeiros também, se não me falha agora a memória sobre essa questão, que estabeleceu um grande número de colonos, né, italianos ali. E graças à sua grande atividade comercial, a cidade logo atraiu milhares e milhares, né, de habitantes, cuja principal ocupação, a principal, era o comércio. Então, em 27 a.C., César Augusto criou a província senatorial, né, de Acaia, e Corinto passou a ser sua capital. Ela era a capital de Acaia. Então, Corinto não era apenas, queridos irmãos, a capital da província de Acaia, né? Mas ela era também um grande centro urbano, né, com uma população estimada em 200 mil habitantes. É muita gente, né, naquele período aí. E ficava bem próximo de Atenas e a grande capital, no caso da Grécia, né, é a capital intelectual do mundo, como a gente já estudou nas lições anteriores. Corinto era bastante, ou seja, banhada por dois mares, o Egeu e o Jônico. Tá? A gente vai observar também que a cidade de Corinto ela recebia gente nova todos os dias. Todos os dias passava gente nova ali. Tanto recebia, né, como também saía diariamente muitas pessoas dali, pessoas oriundas do mundo inteiro, elas fervilhavam pelas ruas e praças lá de Corinto. Corinto ficava num corredor do mundo, né? Era uma cidade cosmopolítica, pois o mundo inteiro estava dentro dela. Então era uma cidade de muita informação, de muitas proporção e de uma potência enorme.
Então, evangelizar Corinto, portanto, era um plano estratégico, porque a partir dessa cidade o evangelho poderia espalhar-se e alcançar o mundo inteiro. O mundo inteiro, não foi à toa que Paulo foi para ali. Mas a segunda razão que Paulo ele vai evangelizar a cidade de Corinto é a razão social. É a razão social. A razão social, sim. Por quê? Porque dentro dessa questão da razão social, Corinto era uma grande e riquíssima cidade que abrigava um comércio intenso e próspero. Além do comércio robusto, era também uma cidade florescente com respeito à cultura. Ela tinha também uma base muito grande cultural, muitos costumes, né, que foram aprendidos dos povos. Corinto atingiu seu apogeu no século VII a.C. A rivalidade entre Atenas e Corinto contribuiu para um declínio que foi acelerado pela Guerra de Peloponeso, tá? Em 431 a 404 a.C. Mas a gente vai observar também que quando Paulo chegou a Corinto, a cidade era de certa forma nova, a gente vai observar, e recentemente reconstruída. Então aí há uma grande proporção boa do evangelho ir para uma cidade dessa, porque é uma cidade que ela ainda não está enraizada com tradições muito antigas. Então fica mais fácil de introduzir novas ideias, né? E o evangelho é boas novas. Então Paulo entendeu que o florescimento da cidade era um campo fértil para semear o evangelho e para plantar uma igreja estratégica, né? E, em terceiro lugar, Paulo escolheu Corinto pela razão também cultural. Corinto era uma cidade, era uma das cidades mais importantes do mundo na época, né? E a gente pode ver isso, por exemplo, em três aspectos distintos. Ela era uma das cidades mais importantes do mundo. Primeiro, no seu comércio. Ela era de um comércio enorme, né, por ser uma cidade marítima e privilegiada com dois prestigiosos portos. Era por onde vinha toda a novidade, era pelos portos, através de navios, né? Corinto era rota comercial importante, pois o comércio do mundo passava por ali. Por isso, muitas pessoas chegavam e saíam de Corinto constantemente, corriqueiramente. Isso foi visto por Paulo como uma porta aberta para a pregação. Coisa maravilhosa, né? Ideia brilhante de Paulo. O segundo aspecto que a gente vê é que Corinto era uma cidade que ela tinha uma tradição esportiva. E sendo uma cidade de tradição esportiva, Corinto era uma cidade que era elogiável. Também nos esportes, né? A prática dos jogos istmicos de Corinto só era superada na época pelos Jogos Olímpicos de Atenas. A cidade atraía gente do mundo inteiro para a prática esportiva. Uma grande estratégia de Paulo para que o evangelho fosse através das pessoas que praticavam esporte, transmitisse o evangelho de um para o outro. O terceiro aspecto é que a cidade ela tinha uma abertura para novas ideias, certo? Então Corinto era altamente também intelectual, apesar de Atenas ser mais, mas ela era também intelectual. O principal hobby dos habitantes era ouvir os grandes filósofos e pensadores exporem suas ideias em plena praça pública, para que as pessoas ouvissem. Então a cidade transpirava cultura e conhecimento, certo? Em quarto lugar, a gente vai observar também que a razão moral de Corinto. Embora Corinto ela fosse uma cidade extremamente intelectual, ela era também moralmente depravada. Então Corinto tinha recebido a alcunha de cidade mais depravada de seu tempo, para você ter uma ideia. Era a Babilônia da sua época, né? Era terrível. Então, se tiramos hoje uma radiografia da nossa cidade, podemos dizer que sociedade corrompida, né? E a gente vê estampado aí Corinto agora nas nossas cidades, né? Dessa questão. A gente vai observar que
Pela seguinte razão, ela era uma cidade totalmente moralmente corrompida, né? Depravada. A prostituição. Prostituição. Em Corinto, a religião se confundia com a prática sexual. A Afrodite, por exemplo, considerada a deusa do amor, né? Era adorada e tinha o seu templo sede na Acrópole. Olha para aí. A parte mais alta da cidade era vista por tudo e por todos, certo? Então, alguns estudiosos afirmam que aproximadamente 10 mil mulheres trabalhavam nesse templo de Afrodite como prostitutas cultuais. Lembrando que essas mulheres, no período da noite, elas eram prostitutas cultuais, elas desciam, né, durante a noite para a cidade e se entregavam aos muitos marinheiros, turistas que ali passavam, que ali aportavam, né? E essas mulheres se misturavam com esses homens. Mas, para não ficar para trás ainda, tinha a questão do homossexualismo. Em Corinto ficava o principal monumento de Apolo, deus grego que representava a beleza do corpo masculino. Olha lá, entendeu? Então havia também a adoração a Apolo. Ela induzia a juventude, não apenas coríntia, mas a juventude grega em geral, se entregava ao homossexualismo. Talvez Corinto fosse o centro homossexual do mundo da sua época. Veja que coisa absurda. Não é à toa que alguns vão acreditar que Paulo, quando escreveu Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 28, que diz que Deus deixou eles ao seu bel prazer, né, os homens ali começaram a praticar situações diferenciadas, né, de homens com homens e mulheres com mulheres, dá uma impressão de que podemos imaginar que Paulo, escrevendo sobre homossexualismo, após abrir a janela, né, da sua casa e olhar para Corinto, que era uma cidade de práticas homossexuais despudoradas, né? E Paulo aí começa a escrever sobre essa questão. E em quinto lugar, a razão espiritual. Corinto, ela tinha muitos deuses e muitos ídolos, e Paulo precisava mostrar quem era o verdadeiro Deus e que não precisava daqueles ídolos. Certo, meus amados irmãos? Então, adiantando aqui, continuando aqui a nossa lição, no segundo subtópico ele vai dizer temor humano e dependência da graça. O apóstolo traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônicas, Bereia, certo? Além da constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas. Ele fundava, mas ele cuidava, ele ia lá, ele dava assistência. Então, a grandiosidade econômica de Corinto contrastava com sua profunda degradação espiritual, né? Lembra muito aquela ideia de Laodiceia, né? Que era rica, mas ao mesmo tempo era pobre, cego, miserável e nu. Então, intensificando o peso emocional da missão, o próprio Paulo reconhece que esteve entre eles em fraqueza, em temor e em grande tremor. Ainda assim, ele não recusa. Sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina de modo algum, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Segundo Coríntios 12 e 9, ele vai falar que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. No terceiro subtópico ainda diz que o início do ministério e a oposição nas sinagogas. Como do Paulo, né? Como era seu costume, Paulo primeiro usava as sinagogas e começou a pregar nas sinagogas ali sobre o Senhor Jesus Cristo, anunciando que Jesus é o Cristo prometido. Nesse período, a gente vai encontrar Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma, né? Pelo decreto do imperador Cláudio. Para quem não sabe, Cláudio era um imperador que, quando houve um massacre lá e as pessoas, houve um rebuliço lá em Roma, ele se escondeu por trás da cortina e ficou vivo, né? Ele puxava da perna, mas ele ficou vivo e agora ele expulsa, né, esses judeus ali de Roma. Eles trabalhando com ele como fabricantes de tendas, né, Paulo une sustento próprio e missão, estabelecendo uma
parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto, com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras e apoio das igrejas da Macedônia. Paulo passa a dedicar-se integralmente à palavra, ao ensino, à instrução, às orientações da palavra de Deus. Então, contudo, a crescente oposição judaica o impede de continuar na sinagoga, preparando o caminho para uma nova etapa da missão, agora fora daquele ambiente religioso. Porque Paulo agora começa a pregar e eles rejeitam. E quando os judeus rejeitam, Paulo sacode suas vestes e faz como o Senhor Jesus falou que os discípulos fizessem na cidade que o rejeitasse. E diz que no dia do juízo, a poeira lá dos seus pés iria testificar que ele esteve ali, ele estava inocente daquele sangue e agora ia pregar para os gentios. No segundo ponto da nossa lição, a gente nos fala sobre a continuidade da missão e o encorajamento divino. E aqui vem uma coisa bem interessante, bem maravilhosa. A casa de justos, né? E o avanço do evangelho. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Pelo contrário, um gentio temente a Deus, Tito Justo, oferece sua casa localizada ao lado da sinagoga, como novo espaço para a pregação. Essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. Queridos, o resultado é expressivo. Muitos coríntios creem, né? Deus começa a operar naquele trabalho, fazer uma grande obra de salvação. Entre eles, Crispo, principal da sinagoga, que aceita a fé juntamente com toda a sua casa. Que experiência maravilhosa! Deus foi trabalhando, usando Paulo e salvou lá aquela menina próximo do rio, né? A primeira a aceitar, Lídia, né? E sua família e sua casa, o carcereiro e sua casa, e agora vem este rapaz aqui, né? Crispo e toda a sua casa, salvação entre família, pai, mãe e filhos e sua prole. Então o evangelho demonstra mais uma vez que quando portas se fecham, Deus abre novos caminhos, novas portas, novas oportunidades para a expansão do reino. Isso não foi diferente na história, em nenhum momento da história, tá certo? Então o medo do apóstolo e a palavra de que fortalece. Vamos ver aqui a palavra que fortalece. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Apesar dos frutos visíveis, né? Deus está abençoando aquele trabalho, aquela obra de evangelização, aquela missão, né? Aquela viagem missionária de Paulo. Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto. E agora? Como é que fica a situação? Será que ele continuaria? Então, o peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo. Ele fica numa situação difícil, emocionalmente falando. Nesse contexto, o Senhor lhe aparece numa visão. Deus agora, numa visão, exorta Paulo, certo? E é interessante porque nessa visão aqui, a gente vai observar algumas questões de Deus para com Paulo. Paulo enfrenta oposição, Paulo testemunha muitas conversões, mas agora Paulo recebe uma visão em Corinto. E é bem interessante, porque diante dessa ferrenha oposição em Tessalônica, em Bereia, na cidade de Macedônia, Paulo partiu e foi pregar, né, em outras localidades. Em Corinto, porém, foi diferente. Aconteceu o contrário, a oposição dos judeus só aumentou sua determinação de permanecer naquela cidade e continuar seu trabalho. O próprio Deus agora lhe apareceu numa visão e lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Deus, na sua presciência, ou na sua saber por antecipação dos fatos que ocorreria, sabia que tinha pessoas ali que ainda não iam se entregar ao evangelho, que iam ouvir e dar ouvido à mensagem de Deus através da vida do apóstolo Paulo. E Deus não permitiu que ele fosse embora, Deus o encorajou, Deus o dá força.
Então Jesus já havia aparecido a Paulo na estrada de Damasco, ele lhe apareceu no templo. Paulo seria agora encorajado novamente pelo Senhor quando preso em Jerusalém, posteriormente em Roma, certo? Segundo Timóteo 4, 16, 17. O anjo do Senhor também aparecia a Paulo em meio à tempestade para garantir a segurança dos passageiros lá naquela tempestade, naquele naufrágio que houve grande. E a gente vai ver que um dos nomes de Jesus, né, que é o Emanuel, aparece, Deus conosco. Ele vai dizer, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Eu sou o Emanuel, o Deus conosco, se revela. E a gente vai ver aqui 3 fatos acerca dessa visão que merece destaque. Em primeiro lugar, é uma ordem expressiva de Deus, expressa de Deus. O Senhor é categórico e ele é enfático ao apóstolo diante das nuvens densas e escuras de preocupação e de tensão emocional, né? Ele diz, não temas, não temas. Pelo contrário, falas e não te cales. Aleluia, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então a perseguição, ela produz medo. Após ser apedrejado em Listra, né, e açoitado em Filipos, Paulo podia ser tentado a recuar diante de novos embates, de novas adversidades, lutas e confrontos. Em vez de temer diante da oposição, Paulo recebe a ordem para falar e não se calar. Não temas, fales e não te cales. A pregação deve prosseguir mesmo diante de oposição, ainda que essa oposição seja implacável. A pregação da palavra precisa prosseguir, certo? Não temas, mas falas e não te cales. Deus reafirma a sua presença e promete proteção e revela que há muito povo naquela cidade para ele. Então essa palavra divina não apenas ela consola, mas ela reposiciona Paulo na missão, lembrando que o sucesso da obra não depende da força humana, mas da fidelidade à chamada, certo? Então, o segundo aspecto que a gente vai ver aqui, o segundo fato que a gente vai ver, em segundo lugar, Deus faz uma promessa consoladora a Paulo. O Senhor conforta o coração do apóstolo, dizendo assim, eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Se a gente olhar para as páginas do Antigo Testamento, vamos ver que Moisés teve essa experiência, Josué teve essa experiência. Moisés, uma certa feita, disse, se o Senhor não for comigo, aí Deus disse, mas eu vou mandar um anjo, Moisés. Disse, não, Senhor, se tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Aleluia, glória a Deus. E agora Deus fala diretamente para Paulo, né? Promete, eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal. Olha lá. Então, quando estamos sob as asas do Onipotente, né, quando estamos debaixo do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, não precisamos temer quando estamos escondidos em Cristo, ou com Cristo em Deus, nas regiões celestiais. Não precisamos temer o ataque do inimigo, do adversário. O cumprimento da profecia celestial ocorreu, né, lá na frente. A gente vai ver esse cumprimento quando Paulo está diante de Galho. E a gente vai ver ainda aqui nessa lição mais na frente. Então, o ataque, porém, não prosperou, né, diante do procônsul. A gente vai ver isso aí. E, em terceiro lugar, nessa visão de Paulo, houve uma revelação da glória de Deus. Uma revelação da glória de Deus. O Senhor revela que havia muitas pessoas ali naquela cidade, né, e que Paulo chamaria, né, por meio do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus garante que a obra de Paulo em Corinto, ela daria frutos, e frutos bons. A Bíblia diz que Deus conhece, né, aqueles que lhe pertencem, e Deus, na sua presciência, sabe aqueles que ainda irão vir, que ainda vão ser alcançados pelo evangelho da graça. Então, nosso trabalho não é especular sobre quem é eleito, quem deixou de ser eleito, quem vai ser salvo, quem deixou de ser salvo, de jeito nenhum, mas procurar com diligência cada vez maior confirmar nossa própria vocação e eleição diante
das adversidades, das situações. Então, aqui, queridos, vamos observar que Paulo enfrenta também oposição ali, e por essa oposição que ele enfrenta, Deus dá essa renovação na vida dele, né? No terceiro subtópico vai dizer a graça suficiente, perseverança e transição. Fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo agora permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, né? Ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. Quando o servo confia na presença de Deus, o temor é vencido e a missão prossegue. O amor supera o medo. Contudo, a fidelidade de Paulo não o livraria de novos conflitos. Conflitos vai vir, virão, mas o Senhor não está conosco. Ele não é um valente tremendo? Tá? Então, a consolidação da igreja em Corinto logo despertaria reações mais intensas, culminando no julgamento do apóstolo diante do procônsul Gálio. Esse episódio que revelará a soberania de Deus até mesmo nos tribunais humanos. O Senhor está lá, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, certo? Com a sua proteção. Então, no terceiro tópico, Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. No primeiro subtópico do segundo ponto diz a acusação dos judeus e a proteção divina. Vamos ver agora o cumprimento da revelação da palavra que Deus dá a Paulo lá na visão, tá bom? A oposição judaica em Corinto não cessou e Paulo foi levado diante de Gálio, procônsul da Acaia, sobre a acusação de ensinar contrariamente à lei. Olha lá. Antes mesmo que Paulo se defendesse, Gálio rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar disputas religiosas internas. Para os irmãos entenderem bem essa questão, a obra de Deus suscita a fúria dos adversários. Sempre vai suscitar a fúria dos adversários. Então os judeus, eles revoltados, né, eles concordantemente contra Paulo, e eles os levaram ao tribunal lá no procônsul romano, né? No procônsul romano, a Gálio, né? E Lucas estava certo ao chamar Gálio de procônsul, pois naquele tempo a Acaia era uma província senatorial do império, portanto governada por um procônsul, enquanto uma província imperial, certo, era governada por um legado. Esse Gálio era o irmão mais velho de Seneca. Lembra de Seneca? O filósofo. E ele era o tutor de Nero. Lembra de Nero? O mesmo que depois manda matar Paulo. A chegada de um novo procônsul deu agora a esses judeus o crédito, a credibilidade. Ele é novo, então vamos atrás dele. Vamos colocar Paulo lá diante dele para ele julgar, dizer que Paulo não está procedendo conforme a lei, né? Porque Paulo estava trazendo o evangelho da graça, e isso aí, para a cabeça deles, era uma confusão realmente. Então os judeus faziam queixas religiosas contra Paulo, diziam que ele ensinava os homens a adorar Deus por modo contrário à lei, e o procônsul não acolheu a acusação deles de jeito nenhum, dos judeus, julgando ser uma matéria de mero interesse religioso, tá bom? E fez pouco caso da demanda, expulsando os judeus até do tribunal. Ao se recusar a julgar o caso, Gálio deixou claro que Roma não se envolveria com a controvérsia religiosa dos judeus, no que lhe dizia a respeito Paulo e seus discípulos. Tinham tanto o direito quanto os judeus de praticar sua religião e compartilhá-lo com outros. Qual era o problema? Certo? Então, ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou, sem o saber, a promessa do nosso Senhor de que ninguém faria mal ao apóstolo, e não fez mesmo não. Assim Deus usou a autoridade civil para preservar a obra missionária. Esse Deus é tremendo, é ou não é? Esse Deus é maravilhoso, é justo, santo, perfeito e eterno. No segundo subtópico ainda vai dizer:
o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Então, após a declaração de Galho, Sóstenes, principal da sinagoga, lembra de Sóstenes lá? Foi espancado, tá, diante do tribunal, sem que o procônsul intervisse. Ele disse que não tinha nada a ver com aquela questão. Embora o texto não detalhe as motivações, o episódio revela a instabilidade da oposição humana. Posteriormente, um Sóstenes é citado como irmão em Cristo, o que sugere uma possível conversão. Tá? Se confirmada, esta transformação reforça o poder do evangelho, capaz de alcançar até mesmo seus opositores. Tá bom? Seus opositores são alcançados. No terceiro subtópico vai falar ainda a suficiência da graça na experiência de Paulo. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus, em meio a fragilidades, pressões, né? Oposição. Quem não enfrenta oposição fazendo a obra de Deus? Né? Aprendeu que o poder divino ele se aperfeiçoa na fraqueza, conforme 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A cidade marcada pela decadência moral, espiritual, social, né, tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça de Deus, aleluia. Sustentado pelo Senhor, Paulo permaneceu ali 18 meses e uma igreja foi estabelecida forte, firmada, robusta. Assim aprendemos que não é a ausência de lutas, mas a presença da graça que nos mantém firmes. Como Paulo, somos chamados a confiar que a graça de Deus ela é suficientemente para nos sustentar em qualquer, seja qualquer circunstância, a graça ela basta. É por isso que o Senhor vai dizer, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando a gente pensa que está forte, a gente está fraco. Quando a gente pensa que está fraco, a gente está forte. E isso é maravilhoso. Quando Pedro pensava que estava pronto, Jesus disse, você não está pronto. Quando Pedro pensava que não estava pronto, Jesus disse, agora você está pronto. Aleluia, glória a Deus. Quando Moisés pensava que estava pronto, o Senhor disse, você não está pronto. Quando Moisés pensava que não estava pronto, o Senhor disse, agora você está pronto. Aleluia, glória a Deus. 40 anos antes, Moisés matou, camarada enterrou na areia e quis fazer justiça com as próprias mãos. 40 anos depois, está diante de uma sarça ardente, e o Senhor falando com ele, dizendo, Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, não dá para mim esse negócio. Aí Deus diz, agora é para vocês isso aí, tá bom? Então, queridos irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma aula abençoadora, abra a mente dos alunos, abra a mente dos professores e que vocês possam falar dessa graça de Deus tão suficiente e maravilhosa que alcança todo aquele que nele crê. Conclusão, a experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã exige coragem, sustentada pela graça e discernimento para anunciar a verdade eterna em contextos marcados por profundas mudanças. Né? A igreja ali não nasceu em terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. O avanço do evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor que assegura, eu estou contigo. Agora, te imagina evangelizando para homossexuais? Te imagina evangelizando para prostitutas? Te imaginas evangelizando para grandes autoridades? Foi o que aconteceu com Paulo. Te imagina evangelizando para grandes números de ateus? Te imagina evangelizando para grandes números de pessoas céticas? Foi isso que aconteceu. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua suficiente graça, para que tenhamos uma aula maravilhosa, abençoadora. E lembre-se disso, só entre em algum recinto, se Cristo entrar com você, e só converse algo, se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Pai, te louvamos por este momento tão oportuno, por esta aula tão maravilhosa. Abra a mente de cada aluno, de cada professor, nos dá uma aula domingo abençoadora. Tudo isso te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre.
Amém. Até a próxima. Deus abençoe vocês.